Olá, gente! Boa tarde! Muito bom estar aqui com vocês novamente. Quando vai chegando no final de ano e começo de ano, normalmente a gente começa a pensar e planejar na agenda dos nossos filhos, quais atividades que a gente gostaria que eles fizessem e da mesma forma eles. E a atividade física, normalmente ela faz parte dessa agenda. E por isso, hoje eu chamei Janaína Tabatini, que graciosamente atendeu aí o nosso convite de estar aqui. Janaína, ela tem formação na área de educação física, pós-graduação na área de fisiologia e está em formação também em fisioterapia. Então ela tem muito conteúdo para compartilhar com a gente hoje sobre esse assunto. Por que a atividade física é importante na infância e quais atividades físicas seriam mais interessantes, né, para essa fase de idade, né, na infância. Então, Janaína, e aí? Por que a atividade física é importante na infância? Eu acho assim, a gente estimular a prática de exercício físico junto com um bom hábito alimentar, uma adequada nutrição é importante porque você estimula o desenvolvimento de hábitos saudáveis, né, na criança, e isso ele adquirindo esses hábitos vai perdurar pela adolescência, fase adulta, né? E a atividade física, o exercício físico, ele vem para ajuda a evitar o desenvolvimento de várias doenças, né? A obesidade, as doenças cardiovasculares, né? A hipertensão, diabetes. E ajuda também a agregar o incremento do desenvolvimento da massa osteomuscular, né? Ajuda a desenvolver habilidades motoras, a força, a flexibilidade, a agilidade, a velocidade, como também as habilidades cognitivas. Perfeito. É interessante eu ter pensado, eu estava lembrando que essa questão da força, né, e da capacidade motora, é interessante porque quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa em esportes, né? A questão de correr, de brincar e tal, na importância. Mas essa questão da habilidade motora até daqui, né? Tem a ver com o processo de escrita, né? É tão interessante isso, né? Como tudo é perfeito, né? Como uma coisa complementa a outra, como todas as coisas elas estão interligadas. Às vezes a gente acha que é só para que ele corra mais rápido, para que ele se mova, né? Nessa questão física, mas ela tem a ver, inclusive, com o processo de escrita. Sim, né? Porque o esporte, ele desenvolve a coordenação que a gente chama grossa e fina. E a destreza nos dois lados, né? No lado direito e no lado esquerdo, né? No futebol, a criança é estimulada a chutar com a perna direita e com a perna esquerda. A natação, ele vai fazer movimentos com o braço direito e com o braço esquerdo. Então, estimula essa coordenação, a agilidade, o equilíbrio dos dois lados. E essa questão da lateralidade também, né? Isso, da lateralidade. De a criança conseguir entender o seu espaço, o seu corpo, quando eles são menorzinhos, né? Isso. Entender o seu espaço, entender que se ele abrir os braços demais, ele bate no outro, né? Isso. Então, essa questão da contenção. É a propriocepção, né? Ele difícil. A propriocepção, ele entender a localização dele no espaço. Né? Tu me mandando uma página para poder treinar algumas vezes. E a localização de cada parte do corpo dele no espaço, né? Muito interessante isso, né? Porque a gente vê que a atividade física ela tem a sua importância, né, para cada faixa etária. E aí uma das coisas que você falou foi em relação à questão da obesidade, né? Hoje eu estava lendo algumas coisas mostrando que a obesidade nas últimas 4 décadas cresceu em 10 vezes. Né? Segundo a OMS, acho que o percentual estava em torno de 36% de crianças obesas, né? É um índice muito alto, né? E às vezes eu acho que justamente essas crianças são aquelas crianças que têm um pouquinho mais de dificuldade de fazer exercício físico. Né? Assim, é aquela que dá um pouquinho mais de trabalho, que a gente sabe que precisa mais por conta disso especificamente, de um momento agora, mas que dá um pouquinho mais de trabalho. Geralmente as crianças obesas ou com sobrepeso, elas sentem mais dificuldade em fazer atividade física. Até por conta do seu peso, então para elas é mais esforço, correr é mais esforço, se movimentar é mais esforço, mudar a velocidade, mudar a direção, ela está indo na direção e os esportes, a brincadeira, o pega-pega, né? É aquela coisa que você muda de direção. Então a criança que está com sobrepeso, ela tem mais dificuldade de fazer isso.
né? Então, o que é que eu recomendo para os pais? É buscar uma atividade física que se enquadre melhor para o seu filho e que tenha um nível que consiga atingir o nível de dificuldade dele, que ele possa ali ir desenvolvendo isso. Tem Né? uma escola de futebol para principiantes ou Isso, né? isso. Alguma coisa nesse sentido que ele não se sinta tão fora de contexto, né? Isso, exatamente, que ele não se sinta fora de contexto. Os pais assim têm aquela ansiedade de querer colocar os filhos nos melhores, né? Nos melhores lugares. Então vai procurar uma escolinha de futebol para o filho, então que é a mais top de todas, que tem os melhores atletas. Né? E aí o filho que está em sobrepeso não consegue acompanhar aquilo. Na verdade, ele vai ficar escanteado, vai ficar com aquele sentimento de incapacidade. Então, o que é que ele vai dizer? O que é que vai vir na cabeça dele psicologicamente? Eu não gosto de fazer esportes. Eu não gosto de futebol. E acaba travando, né? E na verdade não é que ele não gosta de futebol, é que ele não consegue acompanhar aquela turma. Né? Então é importante que os pais pesquisem, coloquem os seus filhos em turmas que ele possa acompanhar, que sejam no nível dele. E tem. Ele se sinta estimulado, né? Isso. E, Jana, nesses casos, então, os pais eles devem forçar um pouquinho e procurar junto com o filho, né, algum esporte que esteja adequado a ele dentro dessa perspectiva aí que você trouxe, para que ele se sinta motivado, estimulado, né, e tenha vontade, se sinta capaz, né? Isso. O exercício e atividade física para a criança, eu recomendo que seja levado para eles de forma recreativa, né? Não competitiva, né? Que seja para eles uma brincadeira. Criança gosta de brincar, né? Então que seja a atividade física, o exercício físico que seja levado para eles de forma lúdica, recreativa, né? De preferência ao ar livre, que eles tenham contato com a natureza, que eles tenham contato com os seus animais de estimação ou outros animais, né? Isso é muito importante. Nós somos, de forma geral, muito competitivos, né? Então, normalmente, essa questão da ludicidade no início, da infância, acho que até uns 7 anos, tu diria, essa questão competitiva poderia entrar, acho que a partir de uns 7, 8 anos. Né? Mas até lá, essa questão mais lúdica ela é mais interessante. E aí, só a partir daí que entraria a questão da competitividade e que traz os seus benefícios. Sim, mas a gente também pode estimular as duas coisas, né? Trabalhar também a questão cooperativa e trabalhar de forma mais lúdica. Isso, por isso que eu recomendo, assim, para as crianças, pré-adolescente, adolescente, que os pais vão me perguntar: Jana, qual o melhor exercício físico? O que você recomenda para o meu filho? Então, eu recomendo os esportes, um esporte que o seu filho mais goste, né? Que seja para ele uma diversão, né? Porque o esporte ele vai trazer não só os benefícios físicos, mas também os benefícios cognitivos, né? O desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento do pertencimento a um grupo, a um time, né? O querer fazer algo bem feito em equipe, né? Conseguir atingir um objetivo em equipe. Perfeito. Né? A concentração, a disciplina, obedecer regras, desenvolver a capacidade de liderança e também a capacidade de ser liderado. Né? São muitas coisas, né? São muitos benefícios que vem trazer com o esporte. Né? E além dessa questão do ganhar e do perder, né? Que lida com a questão emocional da também, frustração, né? Da frustração, né? De saber lidar com... Que um dia você ganha, um dia você perde, e o importante é você aprender aquilo ali, é você estar junto com o seu grupo, com o seu time, né? Nos momentos bons e nos ruins, né? E disso aí nascem muitas amizades que ficam, né, até a fase adulta. É muito legal. Isso é verdade. Ô, Jana, e a gente tá falando, tu em alguns momentos colocou assim, atividade e exercício físico. Existe diferença entre uma coisa e outra? Explica pra gente. Sim. A OMS, ela recomenda para crianças, pré-adolescentes e adolescentes, ou seja, de 5 a 17 anos, 60 minutos diários de atividade física. Certo. Né? Que não precisam ser contínuos. A atividade física é tudo que gera movimento, que gera esforço, que aumenta a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Então pode ser brincadeiras, né?
como a gente estava conversando aqui, até subir escadas. A gente estava falando do benefício de uma pessoa que mora numa casa com escada, né? Sobe e desce escada algumas vezes que você já ajuda aí, né? Cumprir a meta. É a atividade física. Hoje em dia a gente tem o celular, né? E mostra aquela questão da quantidade de passos, de atividade, de quanto você fez de exercício. E aí, relógio também, né? Exatamente. E aí, exercício físico é atividade física direcionada. Perfeito. Né? Por um especialista, por um profissional, que aí ele vai determinar que horas, em que momento da atividade a sua frequência vai aumentar, vai diminuir, vai ficar em ritmo moderado, né? É uma atividade física com um objetivo, né? Com intenção, né? Com intencionalidade, né? Perfeito. E aí, no caso, então, são 60 minutos e isso incluiria, por exemplo, horário de parque, né? Como você disse, porque não precisa ser contínuo e é tudo que a criança fizer de movimento. Isso. Mas ainda assim, os esportes, eles cabem, né? Vamos imaginar que a criança ela corra um bocado, ela tenha vários intervalos, mas ainda os esportes, eles têm o seu lugar, né? Dentro da quantidade infinita de esportes, qual esporte que você... que se considera mais completo, que você entende que seria aquele que seria mais interessante? A minha queridinha é a natação. Pra mim é a top. Porque, eu já recomendo começar desde 1 ano, né? É uma atividade física que agrega segurança, porque a criança já aprende a nadar, né? Pro pai e pra criança. Pros pais e pra Pois é. E... trabalha todos os grupos musculares de forma proporcional, a lateralidade de forma proporcional, né? É um esporte que trabalha a capacidade pulmonar, que ajuda a expandir a caixa torácica, que é uma coisa importantíssima, né? E esses benefícios são benefícios que vão perdurar, são benefícios adquiridos na infância, porque é quando a caixa torácica está em desenvolvimento, né? E a coluna vertebral também trazendo uma consciência da postura, e esses benefícios adquiridos na infância e na adolescência vão perdurar na fase adulta e na terceira idade. Explica isso agora, Sônia, assim, num português mais de leigo. Quais são os benefícios de tudo isso? Tu falou em relação à expansão de caixa torácica, a questão da coluna, então quer dizer que, por exemplo, quem faz natação na infância tende a ter uma postura melhor. Isso, tende a ter uma postura melhor, porque desenvolve os músculos posturais, como eu falei, porque a natação ela trabalha todos os grupos musculares. Então desenvolve os músculos posturais que vão ajudar na postura. Desenvolve os ombros, né? Certo. E a abertura, a expansão da caixa torácica, que são as nossas costelas, junto com o externo e a coluna vertebral, né? E isso aí desenvolve a capacidade pulmonar, ajuda o pulmão, tem mais espaço, vamos dizer, para o pulmão expandir e voltar na respiração. E isso é importante. E na prática, mas explico por que isso é importante? Tipo... a gente respira melhor. Entendi. Né? Principalmente crianças que têm problemas respiratórios, como asma, rinite, né? Principalmente agora que tem piscinas que não usam cloro. Então, o benefício é muito maior, né? Muito maior. E na fase adulta, na terceira idade, numa questão de uma cardiopatia, uma cirurgia, né? A pessoa que tem uma respiração melhor, uma caixa torácica saudável, ela se recupera muito mais rápido, né? Então são benefícios assim para o futuro. E é muito isso, né? A gente enquanto família, a gente enquanto pais, a gente sempre está investindo nos nossos filhos hoje para que eles escolham amanhã, né? Se educação é para que eles sejam bons profissionais, se alimentação é para que eles sejam adultos saudáveis. Isso. Né? E é isso, né? O nosso papel, eu acho, quanto família, a gente tem falado aqui, é cuidar, amar, proteger, ensinar, né? E essas 4 coisas, elas envolvem isso, né? O ensino, e o cuidado e a proteção em todas as áreas da vida. Isso. Né? E a atividade física é o corpo, né? Tem a ver com saúde, tem a ver, né, com o que você vai ser e com a qualidade de vida que você vai ter lá na frente, né? E a gente ainda está em férias, né? Então, assim, a gente acaba meio que ficando muito em casa e
eu não sei se vocês vivem essa dificuldade, mas a gente acaba vivendo, né, a briga com as telas dentro de casa, porque eles acabam ficando nas telinhas e a gente sempre precisa refrescar a memória de algumas atividades em que a gente possa fazer em casa com os nossos filhos. Na semana passada a gente viu a live, que já tá aí subindo pro YouTube, e que a gente viu algumas ideias do que a gente pode fazer em casa com os nossos filhos, né? E no caso, Jana, me diz aí algumas ideias do que é que a gente pode fazer em casa com eles para tirá-los aí um pouquinho desse foco de tela, né, e poder mexer um pouquinho. Eu amo essa parte. Faço muito com os meus. Aquelas brincadeiras da nossa infância, né? Amarelinha, pula corda, pula elástico. Eu amava pular elástico. Lá em casa a gente só tinha, era eu e minha irmã. E aí a gente pegava uma cadeira, fica a dica pra aquela que tiver, né, forma só um, né? A gente fazia isso também. Né? Pegava 2 cadeiras, colocava assim da sala, elas têm que ser fortinhas, a gente colocava os elásticos embaixo e pronto, resolvia. Resolvia, subir no elástico na cadeira. Exatamente. E pega, esconde. Tanta coisa, né, que a gente pode... Isso, e é massa isso, tu tava falando, eu tava pensando como a gente brincava disso, como isso fazia parte da nossa infância, né? A gente ficava muito menos tempo na televisão e não só tinha televisão também. Queimado. Barra bandeira, futebol, né, com os nossos filhos, assim, aquele futebol bem... Às vezes só no corredor de casa, né? Eu jogo a bola pro lado do outro. Isso, aquele bem... simples. Pular corda é um negócio massa, né? Que é tão simples e é fácil de fazer e você consegue fazer. Independente do espaço. Faz competição. O menino lá em casa estão todos de competição. Aí é tipo assim, vamos ver quem consegue pular mais corda. Ou então fazer, né? Juntarem 2 pra fazer com um e cantar aquelas musiquinhas. E isso é massa, porque é um momento que a gente tem muito prazeroso com eles, de contar um pouquinho de como era a nossa infância. Eles têm muita curiosidade, né? Pra saber com o que a gente brincava e de como a gente brincava. E eles gostam de ouvir as histórias da nossa infância, né? Então é uma oportunidade também de a gente ter um momento junto bem legal, de a gente poder contar um pouquinho sobre o tempo da nossa infância e ensinar pra eles como é que a gente brincava e como era tão legal brincar dessas coisas. Né, trazer essa realidade pra eles, né, novamente. E a gente acaba se divertindo, né, vivendo ali aquele momento nostálgico da infância da gente. Muito. E esse sentimento assim de brincar, de corpo a corpo, de tocar no outro, né, isso é muito legal, né, porque geralmente eles ficam só ali na tela, né, é mais frio, né. É verdade, com certeza. E Jana, pra gente aí finalizar, me diz o seguinte, esporte físico, existe algum limite para a quantidade de esportes que uma criança deve fazer? E por outro lado, qual seria o mínimo, sei lá, por semana que alguém deveria fazer, né? Não considerando atividade, mas talvez a questão do esporte, se teria algum tipo de orientação assim, em relação a estudos científicos, alguma coisa ou não? Olha, o recomendado, primeiramente, é que a criança passe pela avaliação do pediatra. Certo. Né? E aí o pediatra vai avaliar e ver se a criança tem alguma restrição a algum tipo de exercício, né? Ou atestar a aptidão física para tudo, né? Vai depender. E aí, 2 vezes na semana, um exercício físico direcionado, né? Um futebol, uma natação, já é bem legal, tamanho, né? E aí também estimular a criança a brincar, atividade física, recreio, correr, né? Muito bom. E que, assim, até 2 tipos de esportes, né? Também futebol e o judô, uma natação e o judô, sabe? É legal. Mas que isso começa a sobrecarregar, né? Tem muitos estudos que falam sobre o overtraining, né? Que vem trazer prejuízos também. Pra criança. Nem tão pouco, nem tanto, né? Isso. Ô, Jana, amiga, só uma coisa que eu tô falando agora, eu lembrei, a questão da musculação. Às vezes a musculação, ela tá muito presente hoje na vida do adulto, né? A gente sempre tem até aquela briga da musculação e do exercício aeróbico, o que é que perde mais e tal. Isso. Mas a verdade é que existe muita musculação na vida do adulto. Às vezes a criança, ela olha e ela quer fazer também. Né? É recomendado para a criança fazer, não é? Existe um limite de faixa etária? O que é que se fala sobre isso? Olha, eu vou te falar. A minha queridinha para os adultos é a musculação, né? Eu posso
incrementar com um funcional, com um pilatezinho, uma coisa ou outra, mas assim, a queridinha pra mim, pro adulto, é a musculação, é o que vai trazer mais benefícios. Depois a gente pode conversar sobre isso. Vamos conversar, né? Mas assim, pra criança há muitos riscos, né? Uma criança que quer de todo jeito, tudo bem que se faça, tem que ser um especialista em musculação para criança, porque a coluna vertebral está em desenvolvimento, a placa epifisária está em desenvolvimento, que é a cartilagem do crescimento, e uma lesão vai prejudicar o desenvolvimento e o crescimento normal da criança, sabe? Do corpo, do físico. Então, e até mesmo impedir. Entendi. E até mesmo assim, dificultar, retroceder esse crescimento. Então, assim, eu realmente recomendo esporte. Entendi. Esporte neles. A gente teve vários comentários, mas a gente recebeu agora uma pergunta de Newton. Atividade física à noite é indicado para a criança ou é melhor evitar? Olha, eu recomendo durante o dia. Por quê? Porque a atividade física, ela estimula, né? E à noite a criança tem que dormir, né? É importante que a criança durma cedo, que ela durma no mínimo 8 horas por dia, porque é no sono profundo que é liberado pelo corpo o hormônio do crescimento, que é o GH, somente no sono profundo. E a criança precisa do hormônio para crescer, né? Então é importante que a criança tenha um sono profundo e tranquilo, né? Então, atividade física durante o dia. A criança tem que ficar acordada durante o dia, né? E à noite é já abaixando, já diminuindo os estímulos para a criança dormir bem. Pronto, perfeito. Jana, muito obrigada por estar aqui hoje. Foi massa, aprendi um bocado. Gente, vocês, muito obrigada pela audiência. Jana, quer dar aí alguma palavra? Agradecer, né? Agradecer pela confiança e recomendar que os pais não só se preocupem com levar os filhos para escolinha de futebol, né? Para natação, isso é importante, tem seu valor, é muito bom, mas que os pais brinquem com seus filhos, né? Ande de bicicleta, joga futebol, joga queimado, nade, né? Brinca de pega-pega na piscina, né? Porque aí é exercício para os pais também. Exatamente. E não há forma de a gente gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo melhor do que com eles, né? Exatamente. Ok, Jana, então fica aí essa dica para vocês. A todos, muito obrigada pela audiência e até a próxima quarta-feira às 12h07. Como a gente vai estar na véspera do início de aula, a gente vai estar falando sobre o processo de adaptação e como se preparar para o início das aulas. Então não perde e a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchauzinho!